Bom, graças a Deus, nós vamos iniciar agora, aqui pelo CETAD, a nossa matéria de ética pastoral. Bem, temas da nossa matéria. Definição, o que é ética pastoral, diferença entre ética e etiqueta, bom, ética e etiqueta, conceito e definição de pastor, qualidades do pastor, família do pastor e relacionamento pastoral. Bom, então o que acontece? Você não vai encontrar no Novo Testamento uma ética pastoral, ou seja, você não vai abrir a Bíblia e vai encontrar o livro de ética pastoral, porque ele é um assunto de capa a capa, capa a capa. Você precisa do curso teológico, e no curso teológico essa disciplina. Só que essa disciplina, quando a gente fala ética pastoral, ela é muito ampla, ela é muito vasta. Você tem a ética propriamente dita, a ética filosófica, você tem ética antropológica, ética sociológica, ética religiosa, ética pastoral. Você tem o campo da ética. E quem foi que começou com esse negócio de temos que ter ética do mundo? É uma palavra grega, foram os gregos, vem os gregos. A palavra ética vem do grego ethos. Então o que é o ethos? Tá bem? Ethos é o homem que vai em busca da linha reta, e nessa linha reta, para ele poder encontrar o que é bom, o bem, o ethos. Ethos é a busca do bem. Para os gregos é o seguinte: o bem não está solto, o bem não é relativo para os gregos, tá bem? Não é eu tenho o meu bem, você tem o seu, e ele tem o dele e ela tem a dela. O bem é algo que está acima das nossas cabeças, acima das nossas convenções, acima da nossa inteligência. E o bem não está no nosso mundo, quer dizer, não é só estender a mão e alcançar o bem. O bem precisa ser buscado, porque se você não buscar, você fica no mal. No mal. Como que eles explicam para a gente esse conceito de ética? Bom, eu acho que vamos ter que desligar, está bem barulho isso aí, né? Como que eles explicam para a gente o conceito de ética? Só esse, né? Pelo menos um. Desliga só um, tá, irmão Valdir? Olha o que acontece. Os gregos, eles dizem o seguinte: o mundo era um caos, uma desordem. No começo era o caos. A palavra caos significa aquilo que não tem ordem. Você não tem começo, meio e fim, não tem cima e embaixo, não tem quem manda e quem é mandado. No começo era o caos, o mal. Aí houve uma guerra entre os deuses. E os deuses que eram desordeiros, que eram deuses caóticos, foram aprisionados no Tártaro. E depois os deuses ordeiros, eles foram colocando ordem. Ó, essa turma toma conta do andar de cima, essa turma toma conta do andar do meio, o outro toma conta do andar de baixo. Cada um na sua. Você é o deus do sol, você é o deus da lua, você é o deus dos mares. Os gregos pensavam assim. A partir daí surge o conceito de ética. O que é ética? Ética é eu ir atrás do bem, porque o bem não está onde eu estou morando. Isso aqui está uma desordem. Se eu deixar solto, continua caótico, continua ruim. Então eu não posso deixar solto. Eu tenho que lutar para estabelecer o bem. E o que os mitos gregos dizem? Contra quem que os deuses olimpianos lutaram? Eles lutaram contra os titãs. Os titãs são os desordeiros, são os caóticos. E os deuses olimpianos, eles são os olímpicos, sabe? Os vencedores, os ordeiros. O que significa? Uma pessoa ética é aquela pessoa que, quando ele chegar num lugar que tiver tudo desorganizado, tudo bagunçado, tudo fora de ordem, sujo, mal cheiroso, uma pessoa ética vai chegar nesse lugar e vai observar: eu tenho que colocar isso aqui em ordem. Só que eu tenho que identificar o que é que está errado primeiro. Não dá para eu sair atirando para tudo quanto é lado. Isso é errado, isso é errado, isso é errado, isso é errado. Eu tenho que lutar contra o caos. Acontece que quando você chega, você é um homem ético, uma mulher ética, você chega num lugar e está todo desorganizado, é porque alguém desorganizou. Alguém deixou daquele jeito. Alguém não tomou providência. Quem? Um titã. O que significa titã? Colossal, gigantesco, enorme, todo poderoso.
Sempre quem desorganizou as coisas é alguém mais poderoso do que você. As pessoas fortes ou poderosas, elas vêm, desorganizam, deixa tudo bagunçado, aí ela chega a você, um homem ético, uma mulher ética, e fala: vou colocar ordem nisso aqui. Só que você vai ter que entrar em guerra contra o Titã. É o Davi contra o Golias, é o Cristo contra o dragão. O mundo está caótico. Inclusive os mitos antigos dizem que o dragão, ele é um ser caótico, tá? O dragão, ele coloca a desordem mesmo no mundo, não é um ser ordeiro, e ele vive nas profundezas dos mares. O dragão, ele é o Deus do caos. Você, um homem ético, uma mulher ética, chegou e encontrou o negócio tudo desorganizado e fala: vamos colocar isso aqui em ordem. Vai ter que enfrentar o Titã, o dragão, vai ter que enfrentar a turma do mal. E aí vem os dissabores, porque quem anda errado não quer andar na luz. Quem desorganizou não quer que seja organizado. Ele acha que o balaio de gato dele é bom. Você vê, por exemplo, essas pessoas que são chamadas de acumuladores. Você já ouviu falar, né? Dos acumuladores. Os acumuladores são aquelas pessoas que ele encontra uma privada na rua e ele leva para casa. Ele encontra uma correia de chinelo na rua e ele leva para casa. Ele pega um sofá velho cheio de rato e leva para casa. Você vai na casa de um acumulador, você não consegue entrar porque só tem objeto lá dentro. Aí vem mau cheiro, barata, rato e tudo quanto é coisa ruim. Não tem limpeza na casa. É um acumulador. Tenta ajudar esse acumulador. Escuta, eu vou organizar a sua casa. Já dá um pavor nela, já fica apavorada, por causa que ela acha que você vai tirar um pedaço da vida dela. Vou tirar esse sofá que não presta para nada. Ela vai na sua garganta. Ela prefere matar você do que tirar o sofá velho. Ela é um titã. Então, essa é a ilustração. Você é uma pessoa ética. Você quer as coisas certas, corretas, organizadas, ordeiras. Mas você vai ter que colocar ordem no caos, na confusão. E vai ter que enfrentar o sistema. Vai ter que enfrentar o errado. Vai ter que enfrentar a escuridão. Esse é o homem ético, essa é a mulher ética. É assim que os gregos pensavam. Olha, eu vou deixar do jeito que está para ver como é que fica. Vai ficar pior. Se você deixar o negócio desandar, vai ficar pior. Tem que colocar o limite, tem que colocar o ponto final, tem que colocar o termo. Está errado, vamos fazer. Porque para os gregos tem o certo e o errado, a verdade e a mentira, a luz e a escuridão, em cima e embaixo. Os gregos, eles começaram a pensar de uma maneira filosófica, filosófica. E o que é a filosofia? Filosofia é a racionalização. Isso é filosofia, tá? Eu vou racionalizar. É o que a gente chama hoje em dia, né? Modernamente a gente chama de logística, tá? O que é a logística? É a racionalização de um meio de transporte. Eu tenho que fazer esse livro chegar lá na aldeia indígena dos Tupinambás. Como que eu vou fazer? Não tem avião, não tem helicóptero. Como que vai fazer? Vai ter que chegar de canoa. Até sair da minha mão e chegar lá na aldeia dos índios, eu tenho que usar a logística, um passo a passo. Eu tenho que ir garantindo o rastreamento para saber se chegou lá. Que se não chegou lá, se perdeu em algum lugar. Se perdeu em algum lugar, eu tenho que saber onde se perdeu para eu poder começar a procurar. Isso é logística. O que a filosofia fez com os gregos? Começou a estabelecer uma lógica. Escuta, não pode ficar desorganizado. Quando você lê uma obra chamada O Trabalho e os Dias, Trabalho e os Dias, é uma obra dos gregos, tá? É a origem da organização do mundo. Como que o mundo surgiu? Você fica perdido, porque é um mito. Você não sabe quem é Deus, quem é o gerador do que. Está uma desordem, uma desorganização. Quando você lê outra obra dos gregos chamada Cosmogonia, Cosmogonia, você também não consegue encontrar ali quem é o autor de não sei o que. Pode ser muita gente, pode ser ninguém. O que fazem os filósofos? Pegam estas obras mitológicas e vão organizando racionalmente, racionalizando, criando uma lógica, uma logística. E com essa logística surge a ética. A ética. A princípio se perguntou o seguinte: a ética, ela é um dom divino? Os deuses é que estabelece você como um homem ético? Ou a ética é uma construção histórica sua, pessoal, existencial? Platão, por exemplo, dizia: tem que ser uma coisa divina, porque está lá no topo da pirâmide, tem que descer.
Aí já o Aristóteles ele vai dizer o seguinte: olha, mas é uma construção. Se você quiser, você vai se tornar um homem ético, mas tem que ter um esforço. Qual que é o começo da ética? O começo da ética para Aristóteles, tá? Na filosofia, não tem como estudar ética pastoral sem estudar o conceito de ética, tá? Porque conceito de ética, irmão, não é só pegar um livro e falar: o dicionário Aurélio diz que ética é isso, sabe? O conceito de ética é um mundo, é um universo. Você tem que saber de onde que eles tiraram isso da cabeça deles, aonde que foi. Então Aristóteles falou: Vanderlei, o senhor quer ser um homem ético, né? Então, princípio para saber que o senhor é um homem ético: o senhor tem que aprender a pensar por categorias. O senhor tem que colocar etiqueta nas coisas, numa linguagem mais moderna. Etiqueta. Um homem tem que ser um homem categórico. Categoria. Esse é o espaço dos meninos. Esse é o espaço das meninas. Esse é o espaço das senhoras. Este é o espaço dos senhores. Esta é a função das crianças. Esta é a função do escravo. O que é de cima você tem que colocar na prateleira de cima. O que é de baixo você coloca na prateleira de baixo. Tem que ser um homem categórico, cada um no seu. Você tem que delimitar o espaço. Se você quiser ser um homem ético, tem que começar a se educar de uma maneira ética. Escuta, tem horário, tem lugar, tem jeito, tem maneira. Se eu não obedecer esses princípios, eu nunca vou ser um homem ético. E qual que é o contrário da pessoa ética? Anti-ética. Se você não é uma pessoa ética, só sobra o outro lado para você. Não tem alternativa. Entendeu? Não tem. Eu sou um homem ético. Gilson é um homem ético. Como que eu sei que o Gilson é um homem ético? Fui até a igreja dele, onde ele congrega, e vi o comportamento dele. Ele é um homem categórico. As coisas estão no lugar. Tem ordem, tem andamento, tem progresso, tem avaliação, tem disciplina. É um homem ético. Fiquei com ele um dia, 2, 3, 4, 5 dias, um mês com ele, e observei que tudo está no seu devido lugar e espaço. É um homem ético. Em algum momento ele se comportou de uma maneira antiética, ele quebrou as regras e as normas, ele desorganizou o espaço, ele deixou largado, ele feriu a ética. Eu já tenho critérios. Qual que é o critério? Andei com o Gilson. Esse é o critério. Então ética a princípio é isso. Os gregos começaram a pensar: temos que organizar o mundo, e o mundo começa com uma caixinha de fósforo, e na caixinha de fósforo só cabem 20 palitos. Eu quero colocar 40 palitos aqui, eu vou ter que aumentar a caixa, porque na caixa de fósforo só cabe 20 palitos. Se eu quero colocar 40, eu vou ter que aumentar a caixa, ou vou ter que diminuir o tamanho do palito. Eu vou ter que criar então uma lógica, tá bem? Uma logística, e essa logística não pode todo mundo quebrar. Quer dizer, eu vou entregar para o Gilberto a caixinha de fósforo e vou falar: aqui estão 500 palitos, coloca 20. Vou pegar o Vanderlei e vou falar: aqui está uma caixinha, coloca 20 palitos. A mesma coisa com o Gilson, com o Valdir, com a Rejane e com a Rosa. Cada um com a sua caixinha, cada um coloca 20 palitos. E quem quiser colocar um pouquinho mais, eu vou fazer o seguinte teste. Eu vou dar os 500 palitos aqui. Algum de vocês vai querer trapacear. Então, eu só tenho aqui, ó, 20, 40, 60, 80, 120, 140. Eu dei 500. Eu tenho que receber 360. Como que eu vou saber que tem 360 aqui, que um de vocês aí não colocou 22 ou só 19? Eu vou contar um por um. Vou contar um por um e vou falar: escuta, não tem aqui os meus 360. Alguém trapaceou, alguém quebrou a regra. Quem foi? Eu quero saber. Foi você, ou seu Gilberto? Foi você, ou dona Rosa? Foi você, ou senhor Gilson? Quem quebrou a regra? Aí um vai falar: não fui eu, não fui eu. O que eu tenho que fazer para saber que não foi você? Gilberto, me dá tua caixinha aqui. Ó, um por um, vamos conferir junto, um por um. Irmãos, podem pegar as cadeiras, as mesas, fiquem à vontade, tá bom? Seja bem-vindo, pastor Félix, irmão Felipe. Vocês entenderam o que é ética? Ética é o antes, a minha previsão, o durante, que é a execução, e o depois, que é a avaliação. Isso é ética. Você quer ser ético? Então tem um antes. O que eu tenho que fazer? Aí tem o durante, estou fazendo. E tem o depois, o que eu fiz? Quem quebrou a ética? Aí eu descubro que foi a Rejane. A Rejane
Ela quebrou a ética, porque na caixinha de fósforo dela, que ela queria acabar rapidinho o serviço, ela pegou e ela não contou os palitos, ela foi colocando. Já que cabe 20, deve ser 20. Cabe 20, mas tem uma folguinha, tudo tem uma folguinha, igual o parafuso, precisa de uma folguinha, senão ele não entra, não parafusa. Aí o que eu descubro? Que ela quebrou o esquema, só que eu não sabia que era ela, então todo mundo entrou na suspeita. Todo mundo entrou na suspeita, eu não sabia que era ela não confessou, acusei todo mundo. Aí eu comecei por eliminação. Não é o Gilberto, a caixinha dele está certa. Não é o Vanderlei, a caixinha dele está certa. Não é a Rosa, a caixinha dela está certa. Só sobrou Gilson, Valdir e Rejane. Ou ela rapidinho foi lá e confessa, entendeu? Opa, fui eu que estava com pressa aqui, peguei um monte de palito e coloquei tudo junto. Ou então ela espera chegar nela. Aí quando chegar nela, a ética vai mandar o quê? Que eu coloque em ordem, né? Parabéns para você que cumpriu a regra, contou um por um. Agora você que fez do seu jeito, você quebrou a ética, você agiu de uma maneira antiética. E quando uma pessoa age de maneira antiética, ela tem que saber que ela está dentro de um sistema. Aí a gente volta para a nossa matéria anterior de liderança cristã. Lembra? Liderança sistêmica. O que é sistêmica? Esse ponto aqui embaixo está ligado com esse ponto aqui em cima. Está distante, mas está ligado. E está ligado com esse e com esse. Isso é sistêmico. Uma pessoa quebra a ética, aí mexe com o esquema todo. Ou ela corrige rapidinho para poder o sistema voltar a funcionar, ou então o sistema fica degringolado, sabe? Igual um relógio desmantelado. Compreendeu o que é ética? É isso. Eu falei que começa com uma caixinha de fósforo, só que eu tenho uma indústria de palitos de fósforo. Eu tenho que ter certeza que o meu consumidor que vai comprar minha caixinha de fósforo lá, ele confia em mim, de que tem 20 palitos ali. Ele não tem que contar, ele tem que confiar em mim. E eu não estou fazendo uma caixinha de fósforo, eu estou fazendo 15 milhões de caixinhas de fósforo. Quer dizer que a ética é: o meu produto vai chegar lá no meu consumidor, o produto final vai chegar lá no ponto final, e eu não tenho que ficar corrigindo toda hora. Eu não tenho que verificar caixinha por caixinha. Chega uma hora que eu vou depender do consumidor falar para mim: escuta, eu comprei uma caixinha de fósforo e só tem 15 palitos. Eu vou depender da honestidade dele lá. O que é a ética? Eu vou ampliando o esquema, eu vou ampliando o leque e eu vou criando confiança, credibilidade. Quando eu falo de ética pastoral, o que a gente imagina? Que ele é um cara que ele passou por tudo quanto é filtro e ele foi cumprindo as etapas da ética. Ele foi cumprindo a etapa da ética como membro da igreja. A ética estabelece de que ele aceite a Jesus publicamente. Ele aceitou Jesus publicamente. A ética manda que ele seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão. Ele cumpriu esse filtro. A ética manda de que ele participe das atividades da igreja: mocidade, irmãs, grupo de varões, evangelismo. Ele era um homem presente. Alguém está observando ele, está cumprindo o passo a passo da ética, é a caixinha de fósforo, está enchendo de palito. Então o que a gente imagina? Que quando ele chegar lá, que ele recebeu a posse como pastor de uma igreja, uma congregação, um ministério, um setor, a gente imagina o quê? Que eu não preciso ver se ele foi batizado, eu não preciso. Olha que loucura! Será que esse homem foi batizado nas águas? Isso é uma loucura. A lógica diz: ele deve ter sido batizado nas águas. Será que esse homem aí, ele confessou que Jesus é o salvador dele publicamente? Eu não preciso, porque ele já é o pastor da igreja, já passou por esses filtros. Será que ele teve experiência com mocidade, irmãs? Da onde que saiu na cabeça que esse homem aí, ele vai ser um pastor, um homem ético? Eu não preciso. Quem tem que fazer esses filtros aí é o outro patamar, é o nível de cima. Quer dizer que a caixinha de fósforo já saiu da minha mão faz tempo, já está lá na mão do consumidor, já está lá na frente. Por isso que eu não vou ficar julgando agora se esse homem é convertido ou não convertido daqui para trás, esse pastor daqui para trás. Eu preciso saber se esse homem, esse pastor, ele é um homem de Deus daqui para frente, se ele cumpre as categorias pastorais, o que se espera de um pastor. E no nosso contexto, existem pastoras também. Então existem pastores e pastoras. No nosso contexto de Assembleia de Deus, as pastoras são as esposas dos pastores, assim estão sendo tratadas.
E isso é recente, tá? É coisa do século 21. Não era assim no século 20. Esposa de pastor era esposa de pastor, bem? A irmã. Agora estão sendo tratadas como pastoras também, mas não pastora no sentido de ordenada pelo ministério. A Assembleia de Deus não faz isso, mas pela responsabilidade que ela arca com, principalmente com o departamento feminino da igreja. Principalmente, pastora das irmãs, não é pastora da igreja. Não tem a mesma autoridade que ela, não tem a mesma responsabilidade que ela. Em alguns casos, ela pode ser apenas a esposa do pastor e não exercer nenhuma atividade na igreja, e ainda assim vai ser chamada de pastor. Pode acontecer, tá bom? Aí quem é que diz o seguinte: por que eu não posso chamar a esposa do pastor de pastor? Depende, tá, da ética local. Porque quando você tem uma ética, quando a gente fala de ética pastoral, você tem uma ética ministerial aqui na cúpula, em cima, tá bom? E você tem uma ética local. Existem igrejas menores, congregações, onde não é usual chamar a esposa do pastor de pastora, não é usual. Nunca ninguém chamou. Nunca ninguém chamou. O pastor da igreja que vai orientar. Irmãos, aqui está a minha esposa, ela é a pastora Rejane. Bom, apresentou como pastora. A partir desse momento, ele estabeleceu o quê? É assim que eu quero que se trate a minha esposa. É assim. Porque ele estabeleceu. Mas se ele não disser nada e a igreja nunca o chamou a esposa do pastor de pastora, não tem do que reclamar. A ética tem um antes, um durante e um depois. Escuta, ninguém me chama de pastora nessa igreja, lá na outra igreja que eu estava me chamavam de pastora, não precisava nem ensinar isso, mas agora precisa. Precisa. A ética vai estabelecer uma coisa chamada formalidade. Ética é formalidade, tem uma forma e tem uma forma. O que é a forma? É o quadrado, ou o redondo, ou o retângulo, tá? Isso é a forma. E tem a forma é o jeito de fazer. E daí vem a palavra formalidade. O que é a formalidade? Eu sou evangelista da Assembleia de Deus, da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Quando eu chego aqui na sede, eu não necessito de pedir autorização ao pastor para poder ir ao púlpito. Não necessito. Por causa que aqui é a minha igreja local, é aqui que eu estou. Vou na igreja do pastor Péricles, evangelista da Assembleia de Deus, seja ADB, tropeça em mim aqui na sede, mas eu não vou diretamente para o púlpito da igreja dele. Eu chego, me apresento lá embaixo e espero que ele me veja ou que me apresente. Se acontecer de ele não me vir ou ninguém me apresentar, eu não vou e subo lá com tudo. Espero o final do culto, vou lá e cumprimento ele, que é meu amigo, né? E volto para casa de boa. Não reclamo do diácono, não reclamo do pastor. E por quê? Etiqueta. Diferença entre ética e etiqueta. Ética é a coisa toda, é o sistema inteiro, é a caixa grande, entendeu? Isso é ética. Etiqueta sou eu, indivíduo, que sei me comportar em relação à ética, aquilo que está no mundo. Etiqueta é saber entrar e sair. Ele não é obrigado a me levar para cima do púlpito só porque eu sou evangelista da Assembleia de Deus, seja ADB da sede. Ele não é obrigado. Ele tem a chave da casa. De repente ele tem no púlpito lá uma organização que não é para eu subir. De repente o diácono na porta, o recepcionista da porta tem a ordem dele. E eu não estou sabendo de nada que está acontecendo. Eu estou chegando de penetra lá, né, de visitante, de oi amigo. Aí eu tenho que esperar o último momento, e no último momento eu vou lá, cumprimento ele como um amigo e venho para casa. Nem reclamo do diácono, nem reclamo dele. Isso é etiqueta, é para ninguém. Ética pastoral serve para isso, tanto para cuidar da ética, o homem como o pastor da igreja, com uma visão ampla, e como etiqueta também, eu na minha, o senhor na sua. Chega o dia da reunião de obreiros aqui na nossa sede. Algum obreiro vai para o púlpito? Não, não vai. Por que não vai para o púlpito? Porque está sendo ocupado pelo pastor presidente do setor, e por aqueles que ele chamar lá para cima. Por causa que mesmo aqueles que estão lado a lado com ele, senta lá embaixo esperando se vai ser chamado ou não. Quer dizer que esse negócio aí a gente vai entrar por um campo chamado autonomia, tá bem? E heteronomia. O que é autonomia? O presidente tem autonomia aqui.
na sede do setor 63. Autonomia. Ele pode ir ao púlpito ou ficar aqui embaixo. Ele pode entregar a palavra ou ele pode ele mesmo ministrar tudo. Ele tem autonomia para isso daí. E os seus companheiros, os outros pastores que são convencionados também, tem essa autonomia? Não, tem heteronomia. Heteronomia é quando eu sou governado por uma lei que é do outro. Isso é heteronomia. Eu estou me subordinando a alguém que está dizendo o que eu vou fazer, onde eu vou fazer, quando eu vou fazer, se vou fazer ou se não vou fazer. Heteronomia. Aí você fala o seguinte: por que eu vejo tantas pessoas se comportando de uma maneira antiética? E principalmente obreiros, né? A gente fala, obreiros se comportam de uma maneira antiética. Isso é antiético. Ou porque não recebeu formação teológica formal, tá? Formação mesmo, formal. Ou por causa que é um descarado mesmo. Ele quer quebrar, ele quer provocar a ira do rei. É isso. Porque a pessoa que passa por uma formação teológica formal, sala de aula, professor, livro, avaliação, um dia vai ter que estudar a ética pastoral, e a ética pastoral vai falar o seguinte: ó, é isso aqui, essa é a regra. Mas lá na igreja que eu estava, não sei o que, a regra era outra, por causa que lá era outra igreja. Essa é a lógica. Aqui mudou, como diz o autor aos Hebreus: mudam-se os sacerdotes, mudam-se as regras, bem? Os costumes. Depende muito. Então agora a gente já sabe, tá? Ética é o campo de estudo que vai falar: você tem que buscar o que é bom, correto, verdadeiro, certo. Não está no seu espaço, está fora. A princípio você encontra o mundo uma desordem. Aí você tem que colocar o mundo em ordem. Quando você vai colocar o mundo em ordem, tem os contrários, os antiéticos. Você vai ter que lutar contra os antiéticos. E você lutando contra os antiéticos, você vai ter que colocar depois as coisas no seu devido espaço. Quer dizer, os antiéticos você vai ter que colocar em disciplina, fora do esquema. Porque o antiético ele sempre quebra o esquema. E você tem que agir com rigor com ele. Agora você vai organizar o seu espaço. Você aqui, ali, aqui e lá. Antes, durante, deixa executar. Porque ética não é vigilância, entendeu? Um homem ético, ele não é um policial. E também não é um carcereiro. A não ser que a função dele seja essa: escuta, eu estou colocando você aqui para poder ficar de olho naquele irmão. Aí é a função dele. Do contrário, o que faz a ética? A ética é uma supervisão, meu. Supervisão não é vigilância e não é policiamento. Não é vigilância, né? Opa, quem está entrando que não. Não é policiamento também. Documento, cidadão. O que é ética? Supervisão. Você sobe na torre de vigia e fica daqui, ó. Será que estão fazendo aquilo que tem que ser feito? Não dá para ficar corrigindo cada erro que acontece, não dá. O pastor não está aqui, nem em lugar nenhum. Ele não está para poder vigiar, policiar a vida íntima e pessoal de ninguém. Você vai ter que ter uma consciência de aprender a palavra de Deus, de aprender as coisas, e alguém tomando conta, de longe, como supervisor, de longe. Apareceu um caso ou outro, um incêndio, vai lá e apaga. Não apareceu, não causa caso. Não apareceu. Eu não procuro pelo em ovo, né? Não causa caso. Um homem ético é aquele que ele sabe manter o seu devido distanciamento, sabe, do fenômeno, da coisa que está acontecendo lá. Vamos supor, vai acontecer a festa das irmãs. O que vamos fazer? Eu vou dizer para as irmãs qual roupa que elas vão usar, a cor que elas vão usar, o tema da festa que elas vão usar, os pregadores que elas vão trazer, o lugar que elas vão sentar, o hino que elas vão cantar. Eu vou dizer isso? Nada disso. Não é a função pastoral. Isso aí você vai se intrometer em negócios alheios. A Bíblia fala: não faça isso. Não se intrometa em negócios alheios. O que faz você? Coloca uma irmã que é a regente, que é a líder, que junto com as irmãs que convivem ali com ela no dia a dia, a regente e as outras, vai resolver esse problema para você. Enquanto não chegaram lá, bater na sua porta, encher a sua paciência, né, por assim dizer, ou pedir a sua opinião, ou não se intromete. Não se intromete, não se intrometer em negócios alheios. Mas eu sou o pastor da igreja, como supervisor. Você está num outro patamar, seu assunto é outro, você tem outra agenda para cumprir. Não é aquele dali, de organizar o passo a passo daquele congresso. Chamou o pastor, chamou a presença do pastor ali, é outra coisa. Chamou,
vai lá pontualmente, dá o seu parecer, se for necessário dar uma palavra de ordem, dá, se for necessário, se não for, se distancia de novo. Quanto mais próximo você estiver do problema, maior vai ficar o problema. Pega essa dica. Quanto mais você estiver ali perto do problema, você tem o dom de aumentar a proporção do problema. O pastor estava aqui, eu conversei com o pastor, ele está sabendo disso daqui, eu estou esperando isso aqui. Opa, isso aí pode ser pegadinha do malandro. Esse negócio de chamei o pastor, ele estava aqui, ele é minha testemunha, não sei o que, pode ser a pegadinha do malandro e o grande fracasso. Então mantenha um distanciamento, seja pontual nessas coisas. Pontual cheguei, dei uma palavra, observei, linha na pipa, se distancia de novo, porque quem dorme com criança acorda molhado. Tenha certeza, tenha certeza. Quem dorme com os cães pega pulga. E olha que tem cão no nosso trabalho também, não tem só ovelha. Então tudo isso aí o apóstolo Paulo ele falou para Timóteo, cuida de ti mesmo, tá? E da doutrina, exercita-te a ti mesmo na piedade, e não se intrometa naquelas futricas de velhas. Cuidado com as mulherinhas carregadas de pecado que andam de casa em casa, que casam e descasam, e que se tornam levianas. Olha só os conselhos que Paulo dá para Timóteo. Então o que eu estou falando aqui tem coerência. É do seu interesse? É do seu interesse, enquanto pastor da igreja. Mas tem que tomar cuidado com as armadilhas, porque você não tem que ser o intrometido que quer saber de tudo. Tem que ser o pastor. E o pastor não fica no meio do rebanho. Você pega a metáfora, tá? O programa diz que a gente tem que trabalhar com a definição, a diferença entre ética e etiqueta e o conceito e definição do pastor. Eu vou fazer uma pausa aqui e a gente já vem falar por quê, que eu já falei o que é ética. Ética é isso, é a busca do bem para todos. Ética pastoral, por que é chamado de pastoral? Qual que é a definição de pastor? Vamos lá.